Olá, meu nome é Miriam, sou do Polo Sapiranga e vou falar um pouco do livro Trabalhando Diversidade Sexual e de Gênero nas Escolas. Eu vou falar meio separado sobre a diversidade sexual e a diversidade de gênero, apesar de elas estarem bem interligadas. Então, a diversidade sexual tem sido muito mais falada nos últimos anos, né? Mas a sexualidade, de uma forma geral, foi uma ferramenta de repressão e de controle por muito tempo, principalmente das mulheres. Então, as mulheres casavam e o papel da sexualidade delas era principalmente reproduzir e dar prazer para o seu esposo, enquanto que para os homens era ao contrário. Os homens, se não fossem predadores sexuais, tinham a masculinidade deles colocada em xeque. Então, a sexualidade ela sempre foi uma ferramenta de dominação. Mas de um tempo para cá, acredito eu que por conta da melhor comunicação que a gente tem, por conta da internet, da gente conseguir debater mais assuntos e ouvir pessoas que pensam diferente, a gente tem aprendido a conversar mais sobre isso e tem havido uma certa liberdade sexual, mais uma vez, principalmente para os homens do que para as mulheres. Essa liberdade acontece, eu acredito, ali a partir dos anos 70, né? Ela tem um boom com a criação ali dos métodos contraceptivos, as mulheres ganham mais liberdade sexual, mais próxima do que os homens tinham. Mas existe um outro problema nessa liberdade sexual, é que ela é heteronormativa, né? Ela é padrão. Se não for uma relação heterossexual, essa liberdade já não existe mais tanto, né? Ela já é muito mais reprimida. Então, debater sobre esses assuntos é algo fundamental para que a gente entenda as diferenças e para que a gente passe a respeitar a diversidade sexual que existe na nossa sociedade. Então, a escola, ela é um lugar onde a gente deve ensinar sobre tudo, deve preparar cidadãos. Ai. A gente deve preparar nossos alunos para o futuro. Então, através dos debates e de questionamento e de levantar discussões, a gente consegue promover tanto o respeito à diversidade quanto o conhecimento do que é diferente, né? Então não adianta a gente só trazer o debate e não trazer a informação que os alunos precisam para que o respeito seja a principal ferramenta para combater a homofobia ou diversas outras formas de preconceito. Então, a gente pode falar de alguns pontos principais da sexualidade que deveriam ser mais tratados nas escolas, né? Então, a gente conhece algo assim que é bastante criticado por alguns segmentos, pessoas mais religiosas, eu acredito, né? Mais conservadoras, que é a educação sexual. Então, a educação sexual ela é fundamental em alguns aspectos. O primeiro deles, para mim, o mais importante, é a prevenção de abuso sexual. Diversas crianças sofrem abuso sexual, mas como não é falado sobre sexo em casa, não é falado sobre sexualidade de uma forma geral, essa criança não tem como chegar nos pais e falar que ela está sofrendo abuso. Ou então, se é uma criança menor, ela se sente violada, mas ela não sabe ainda que está sofrendo um abuso. Então, essas coisas, nessa parte, a escola é fundamental para que essa criança tenha com quem conversar, tenha onde pedir ajuda. E um outro ponto é que, às vezes, a família não está preparada para falar sobre isso, não se sente preparada, ou então, às vezes, o abusador está dentro de casa e não tem para quem a criança pedir socorro, né? Então, a gente ouve diversas histórias de que sexólogas ou psicólogas foram dar uma palestra de educação sexual na escola
e alguma criança veio depois e denunciou um assédio. Então, isso é fundamental na educação das crianças. É fundamental que a escola tenha esse papel, além da família. Outros pontos, assim, da educação sexual, que também são fundamentais, mas que a gente já está um pouco mais acostumado a ouvir, por exemplo, a prevenção de doença sexualmente transmissível, né? Muitas crianças, principalmente os adolescentes, né, quando iniciam na vida sexual, não têm ideia da gravidade que é e de como é fácil, né, ele pegar uma DST. Então, instruir, falar sobre a importância do uso do preservativo, falar sobre os métodos contraceptivos, por exemplo, é algo fundamental, sabe? Entender, ensinar que o preservativo, por exemplo, não previne apenas gravidez, porque a gente ouve histórias de pessoas falando que numa relação homossexual, por exemplo, não precisaria usar preservativo porque não tem perigo de engravidar, quando as doenças sexualmente transmissíveis podem causar muito mais prejuízos à vida daquela pessoa do que uma gravidez indesejada, por exemplo. E sobre gravidez indesejada, outros pontos que eu acredito que são essenciais serem debatidos na sala de aula é, por exemplo, o aborto. No livro, o autor fala ali também sobre discutir o aborto e discutir ele de uma perspectiva neutra e de uma perspectiva de saúde pública é essencial. Sobre educação sexual e diversidade sexual, eu acredito que esses são os principais, assim, pontos que a gente precisa falar. E sobre diversidade de gênero, então, é algo muito mais recente, é uma discussão muito mais recente na nossa sociedade. Mesmo as pessoas que se consideram para frente, que se consideram desconstruídas, ainda possuem alguma dificuldade de compreender a diversidade de gêneros, né? Os diversos gêneros que a gente pode encontrar hoje em dia. E isso é fundamental em dois pontos para nós professores. Primeiro, para a gente saber lidar com um aluno de gênero não binário, né? Um aluno transgênero, por exemplo. Saber lidar no tratamento e, enfim, nos diversos direitos e amparos que esse aluno precisa. A gente precisa estar preparado para isso e também para levantar discussões e informar os alunos sobre essas diferenças. Então, por mais que a gente, né, como no livro diz, alguns professores lá deram depoimento, falaram que o aluno, para ele, né, não tem sexo, é um ser assexuado. A gente precisa ver que a diversidade de gênero está presente em cada detalhe. Seja lá nas filas de menino e menina, como é citado no livro, ou seja num grupo de artes da escola, de artesanato, que não tem praticamente nenhum menino, ou no time de futebol da escola que compete e não tem time feminino, apenas time masculino. Seja na forma de da gente falar com os nossos alunos sobre as carreiras. Desde pequeno, incentivar os meninos a seguir a carreira que eles querem, não uma carreira que vai ser masculina, uma engenharia que seja. Dizer para as meninas que elas podem ser e que elas devem ser engenheiras e cientistas. Dizer para os meninos que eles podem, e se é o que eles querem, eles devem estudar arte, estudar moda. Dar essa liberdade e desconstruir ao máximo essa divisão de gênero que a sociedade constrói o tempo todo desde que eles nasceram. Na cor, no brinco que é colocado na menina antes dela decidir que quer furar a orelha, ou no menino que tem o cabelo cortado sem ser levado em consideração se ele gosta ou não de ter o cabelo curto. Esses pequenos detalhes, eles são introduzidos socialmente nas crianças, e depois nos jovens, e depois nos adultos, e o nosso papel é desconstruir eles o tempo todo. Então, é necessário que a gente esteja ali informando, aprendendo, ensinando eles a respeitar, a compreender o diferente e a entender que se eles quiserem ou se sentirem diferentes, eles podem ser. A se conhecer e a respeitar tanto as suas diferenças quanto as diferenças dos outros. Então, assim, o autor fala de muitas coisas, mas eu
escolhi falar um pouco sobre isso, sobre essa importância do nosso papel enquanto professores e educadores.